Olá, gente querida, estamos de volta. No vídeo anterior sobre Tessalônica, vimos um pequeno histórico da cidade e a muralha da cidade antiga. Agora nós vamos ver os monumentos arqueológicos do interior da cidade velha. Apesar da ocupação moderna, muita coisa tem sido escavada na cidade de Tessalônica. É difícil definir com precisão a que período pertence cada monumento escavado. Porém, nós vamos tratar de apresentar uma classificação mais ou menos aproximada. Os monumentos, comecemos então pelos monumentos considerados mais antigos. O primeiro é o que se acredita ter sido um santuário de divindades egípcias, que fica no extremo leste, perto do Portão de Ouro. Um pouco mais acima encontra-se o que se acredita ou acredita-se ter sido um templo de Afrodite. Do templo de Afrodite, seguindo-se em linha reta na direção leste, até o centro da cidade, ali está o teatro grego, o Deion, junto ao Fórum Romano. Ambos são os monumentos mais visíveis e melhor preservados da cidade, monumentos escavados, e que melhor mantém a imagem de como era o ambiente ali cerca de 2000 anos atrás. Um pouco mais abaixo, à direita do teatro e do fórum, encontra-se a Ágora grega, hoje ocupada por uma enorme praça arborizada. Do lado esquerdo da Ágora estava a Stoa, também hoje ocupada pelas árvores. Acima do teatro e do fórum, junto à igreja de São Demétrio, ficavam os banhos públicos romanos, que ainda dá para ver algo disso lá hoje. Um pouco mais à esquerda, entre o fórum e os banhos, ficava o centro administrativo romano. Ou seja, toda a grande área que inclui o teatro, fórum, a ágora, a stoa, os banhos, o centro administrativo, as casas de comércio, etc., era o núcleo do poder político e econômico de Tessalônica no período greco-romano, ali entre os séculos 4 a.C. e século 4 a 5 depois de Cristo. Um pouco abaixo da Ágora passava a famosa Via Ignátia, que nós já vimos anteriormente, cortando em linha reta toda a cidade baixa e ligando Roma a Constantinopla. No final do século III e início do século IV da nossa era, começa uma migração do poder político para o lado sudeste da cidade, até próximo à Torre Branca. Nesta área foi escavado um complexo arqueológico que retrata bem o poder e a imponência real que a cidade de Tessalônica atingiu nesse período, principalmente no tempo de Galério. O complexo é dedicado a este imperador, o Galério, que por um período se estabeleceu na cidade. Entre os vários antigos edifícios, vamos elencar apenas os principais, como o Palácio de Galério, que fica mais ou menos no centro do complexo. Um pouco mais abaixo está o octógono. Ao lado do palácio e do octógono, paralelo à muralha, encontrava-se o hipódromo, onde hoje, transformado em avenida, em vez de cavalos, com suas bigas, trafegam carros modernos. Um pouco acima do hipódromo, encontra-se o Arco do Triunfo de Galério, construído após a vitória contra os persas em 298 da nossa era,
e que é atualmente um dos principais marcos históricos da cidade. Um pouco mais acima encontra-se outro marco histórico, que é a Rotonda, e que provavelmente também foi construída por Galério. A Rotonda, como diz seu nome, é uma enorme construção circular. Acredita-se que inicialmente ela era um templo a Zeus. Mais tarde, no período bizantino, a Rotonda foi transformada em igreja. Foi então quando ela recebeu o atual nome de Ágios Geórgios. E durante o domínio otomano, ela foi transformada numa mesquita, para de novo, em 1912, novamente voltar a ser a igreja Ágios Geórgios. A Rotonda preserva em seu interior um dos mais antigos e belos mosaicos cristãos da história. Saindo do grande complexo da realeza, outro monumento do período romano tardio, que fica mais ou menos no centro da cidade, é a atual igreja de São Demétrio, padroeiro da cidade. A primeira igreja de São Demétrio é do século IV da nossa era. Ela foi construída sobre remanescentes de antigos banhos romanos, que a gente ainda pode ver parte deles do lado da igreja. Depois ela foi reconstruída diversas vezes. A atual igreja contém a cripta do Santo, cuja base foi escavada em 1918 da nossa era, na parte leste do subsolo da igreja. Entrar na cripta é, de certa forma, uma experiência de se voltar aos primórdios do cristianismo na cidade. O nosso foco são as escavações dos monumentos dos períodos mais antigos da cidade. Porém, para mostrar a importância de Tessalônica para o cristianismo durante o período bizantino e os períodos posteriores, queremos ao menos mencionar os principais marcos deste período, e a grande maioria são igrejas. Comecemos pela Cidade Baixa, com a igreja de Santa Sofia, que fica um pouco a leste do grande complexo dedicado ao imperador Galério. Ela foi construída no século VII sobre a base de uma igreja mais antiga. Depois a igreja do Aquiropeto, que fica um pouco acima da igreja de Santa Sofia. Seguindo mais, a igreja de São Pantaleão, que fica um pouco abaixo e já dentro do complexo de Galério. A igreja de Sotera, que fica um pouco mais abaixo da igreja de São Pantaleão, também dentro do complexo de Galério. A igreja de Santa Minas, que fica no lado oposto da cidade, já perto da torre de Vardari, que vimos anteriormente. Na Cidade Alta, encontram-se, em geral, as igrejas mais tardias do período bizantino. Então, partindo lá do topo da cidade, encontra-se o Mosteiro de Vladades. Um pouco mais abaixo, à esquerda do mosteiro, está o Mosteiro da Pedra, também conhecido como Igreja de São Davi. À direita, já perto da muralha leste da cidade, está a igreja de São Nicolau. E seguindo-se em direção oeste, quase no centro da cidade alta, está a igreja do profeta Elias. E mais à esquerda, ainda, junto já à muralha oeste, está a igreja de Santa Catarina. Portanto, como se pode perceber, um impressionante número de igrejas existentes na cidade, o que demonstra a importância que o cristianismo teve na longa história ininterrupta da cidade de Tessalônica. Segundo Atos dos Apóstolos, lá pelo capítulo 17,
havia também uma sinagoga na cidade de Tessalônica, onde, segundo Atos, Paulo e seus companheiros iniciaram sua pregação. Porém, esta sinagoga nunca foi encontrada pelas escavações. Enfim, esta é a impressionante Tessalônica, onde Paulo e seus companheiros fundaram uma comunidade que se tornou referência para as demais comunidades. Tessalônica representa bem os primórdios do cristianismo. Além de ser a destinatária da carta mais antiga escrita por Paulo, datada por volta do século 50, ou do ano 50, da nossa era, portanto, também o manuscrito mais antigo do Novo Testamento, foi aqui, conforme conta a tradição, que aconteceu o martírio de São Demétrio pelo Império Romano por volta de 305 ou 306 da nossa era. Os subterrâneos sob os quais está construída a atual igreja de São Demétrio teria sido o local da primeira comunidade cristã de Tessalônica.